Olá, crianças! Como de hábito, tivemos 6 questões de direito administrativo na prova da OAB, sendo que em relação a uma delas cabe recurso. Mas vou começar a comentar o gabarito das demais. A primeira questão é que falava que Bruno invadiu terra devoluta indispensável à defesa de fronteira. A alternativa correta falava que Bruno terá que desocupar o bem em questão e não terá direito à indenização. É uma questão tradicional de bens públicos, debatemos muito em sala de aula. Não tem como Bruno aqui, por exemplo, pedir usucapião, como sugeria algumas das alternativas da questão. É um bem público, portanto, ele terá que desocupar esse bem, inclusive sem direito à indenização. A segunda questão era da empresa pública federal que realizou uma licitação para contratar serviços de engenharia, nos moldes da Lei 13.303/2016. E após a formalização do contrato, ela pretendia alterar a tecnologia prevista por uma mais moderna. A alternativa correta é que dizia que a alteração depende de acordo com a sociedade feliz e deve respeitar os limites da lei. Vamos lembrar que aqui a gente não está falando de uma licitação nos moldes da 8666 de 93, e sim nos moldes da lei que rege as licitações das empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso não era obrigatório aceitar a alteração, o contratado não tem essa obrigação. A terceira questão era que dizia que Luciano viajou ao exterior por 8 meses e ao voltar verificou que o município construiu uma escola em seu terreno. A alternativa correta era que falava que Luciano deve buscar indenização por desapropriação indireta a ser paga por precatório. É uma questão que nós trabalhamos muito em sala por se tratar de desapropriação e tratamos sim da hipótese de desapropriação indireta. Na hipótese o pagamento é por precatório porque as condenações em juízo da Fazenda Pública são pagas mediante precatório. A quarta questão falava da sociedade espertinha, que praticou atos de corrupção contra organização política internacional. Como consequência, a Controladoria Geral da União, a CGU, ela instaurou procedimento administrativo de responsabilização. A alternativa correta dizia que a responsabilização administrativa independe de culpa, pois é objetiva, e isso exatamente nos moldes da Lei Anticorrupção. A quinta questão era que falava do João da Silva, governador do estado Alfa, que revelou à imprensa, de forma dolosa, fatos que tinha ciência em razão de suas atribuições e que deveriam permanecer em segredo. É a improbidade administrativa, gente, que discutimos bastante em sala, inclusive usando o exemplo do servidor fofoqueiro, linguarudo, que conta segredos dos quais tem conhecimento em função de suas atribuições. A alternativa correta dizia que o Ministério Público deve instaurar ação civil pública de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública. Meus queridos, agora a última questão que no meu modo de ver não tem alternativa correta. É aquela que falava do Flávio, um oficial de justiça, que no exercício de suas atribuições foi surpreendido por um tiroteio. Ele adentra clandestinamente um imóvel e acaba sendo julgado na esfera penal e absolvido por ter agido em estado de necessidade. Muito bem, a primeira alternativa, ela dizia que o estado de necessidade, a absolvição por estado de necessidade no âmbito penal, faz coisa julgada no âmbito administrativo, o que não é verdade. Porque o artigo 65 do Código de Processo Penal, ele fala que faz coisa julgada no âmbito cível. A segunda alternativa dizia que a existência da ação penal deveria ter impedido o processo disciplinar. Na verdade, também é alternativa equivocada, porque o processo disciplinar e o processo penal, eles atuam em esferas independentes, nada impede que eles corram em paralelo. A quarta alternativa dizia que a sentença penal não poderia ter repercutido, pois só repercute a absolvição por negativa de autoria. Não, negativa de autoria é negativa de fato. Artigo 126 da Lei 8112 de 90. E a última alternativa dizia que não pode aplicar penalidade, pois toda absolvição no âmbito penal implica na absolvição do âmbito administrativo, também equivocada, porque é só no caso de negativa de fato e negativa de autoria. Portanto, nessa questão, no meu entendimento, você não tem uma alternativa que possa ser considerada correta. Olá, meus amigos e minhas amigas que fizeram a primeira fase do 33º Exame de Ordem Primeira Fase. Aqui é o professor Michel, vou falar rapidamente das questões de parte especial. A primeira questão de parte especial, foram 3, diz respeito ao Vitor, que não exercia a função de funcionário público, mas aceitou vantagem indevida. Essa questão me parece que a alternativa correta é a que fala que o crime de corrupção passiva consumada, levando em consideração para a caracterização do crime de corrupção passiva, a partir do momento que você exerce função pública, não é necessário
necessário que você efetivamente tenha o ganho, basta que você aceite a vantagem devida. A segunda questão é aqueles sujeitos que propõem a um terceiro a prática de um crime de roubo. Esse terceiro diz, não vou praticar o roubo, mas podem usar minha casa. No dia do roubo praticado, a casa está ocupada, eles procuram então o Pedro, e aí o Pedro guarda os produtos nessa residência. Aqui essa questão me parece passível de recurso, porque nós não temos elementos suficientes, mas me parece que o gabarito vem no sentido de que o Paulo responderia pelo crime de roubo e o Pedro por favorecimento real, mas é uma questão passível de recurso. E por fim, a questão 62, a gente fala em lesão corporal, porque ele atirou a garrafa, mas não tem o aumento de pena decorrente da embriaguez preordenada, porque ele não bebeu para criar coragem para a prática do crime. Lesão corporal grave, portanto, é a alternativa correta. Sucesso a todos, aguardo vocês na segunda fase. Olá, meus amigos e minhas amigas que fizeram o 33º exame de ordem. Vamos agora, então, à correção da prova de processo penal. A questão relativa àquele sujeito que pratica um crime de furto e que tem um cadeado que não é submetido ao exame de corpo de delito. É justamente isso que mostra que deve ser afastada a qualificadora do rompimento do obstáculo. A alternativa correta, portanto, é que fala que deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo. Isso porque o cadeado rompido, ele é um vestígio. E o vestígio deve ser submetido ao exame de corpo de delito, não servindo para suprimir essa ausência a confissão do acusado. Alternativa correta, afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. A próxima questão importante diz respeito ao sujeito que tem decretado contra si a suspensão do direito de dirigir cautelarmente em virtude de um crime de trânsito. A alternativa correta é que fala em recurso em sentido estrito. E o fundamento para essa alternativa, que na minha visão foi desnecessário cobrar isso, mas enfim, artigo 294, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de que cabe aqui o recurso em sentido estrito. A próxima, o promotor que faz a leitura da pronúncia no júri causa a nulidade do julgamento. No entanto, mas é a matéria jornalística. A matéria jornalística por si só, como a defesa tomou conhecimento 4 dias úteis antes do julgamento, nós temos que isso está dentro do prazo estabelecido pelo 479. Por isso, a alternativa correta é que a única causa de nulidade do júri é a leitura da pronúncia. Mais considerações no próximo. Parte 2 da nossa correção de processo penal, e aqui a gente fala agora da questão que diz respeito ao agravo em execução. A alternativa correta é agravo em execução, mas aqui você tem que tomar cuidado nessa questão. O agravo em execução não cabe em relação às duas decisões, porque você vai caber o agravo em execução da decisão que determina que o magistrado não pode impor a prestação de serviços à comunidade como condição do regime aberto, porque isso não está previsto em lei. Então, na verdade, nessa parte cabe o agravo em execução. Agora, quando o magistrado diz em relação ao outro cliente desse advogado que ele pode ter a perda de até um quinto dos dias remidos, essa parte da decisão está correta e está de acordo com a lei de execução penal. Portanto, a alternativa correta é o agravo em execução em relação apenas à decisão dos dias remidos. Sucesso a todos, espero vocês na segunda fase. Um abraço, tchau, tchau. Queridos alunos do curso jurídico, a questão do Gabriel e do Henrique, o Henrique não pode cobrar diretamente do cliente, sempre através do Gabriel. Na minha, que é a 2 aqui dos cartões, não pode colocar que é conciliador, não pode colocar que é conselheiro da OAB, só restou ali o professor, título docente, sim. Ali, a estagiária, o domicílio onde é a faculdade de direito dela. O Anderson renunciou 10 dias, salvo, adivinha, novo colega. Com relação à entidade de classe, da Cleide, advogada Cleide, eu acho que ela tem direito ao convencional e à sucumbência. Vamos ver o que a FGV vai dizer. O Carlos, né, o Vinícius e a Fernanda é o rap, caiu o nosso rapzinho. A Fernanda é incompatível, né, vai ter que cancelar a inscrição. A 7, minha aqui, o Antônio reside no Rio de Janeiro e o Bernardo, advogado, lide temerária, responde solidariamente em ação própria. E a última aqui, Luiz Felipe, ele tem uma coluna, ele não pode colocar nada além do e-mail, ele só pode e-mail e sempre, obviamente, de forma eventual. Valeu! Queridos alunos do curso jurídico, tudo bem? A questão minha 1 aqui, o Gabriel subestabeleceu para o Henrique, que não pode cobrar diretamente do cliente. Na minha 2 aqui fala dos cartões. Eu não posso colocar que eu sou conciliador no cartão, nem que eu tenho cargo na OAB, mas sim a atividade docente, professor, sim. Ali a estagiária, o domicílio dela onde que é? Vinculado à sua faculdade, o curso de Direito. O Anderson renunciou, advogado Anderson. Fica por 10 dias, salvo de vier um novo advogado.
Com relação à entidade de classe, a advogada Cleita entrou com ação coletiva. Eu acho que ela tem direito ao convencional e à sucumbência. Vamos ver o que a FGV vai fazer. A sexta minha aqui é do Carlos, do primeiro ano, Vinícius Bacharel, Fernanda advogada, é o REP. Caiu. É incompatível, aqui no caso a Fernanda, a advogada tem que cancelar a inscrição no AB. O Antônio do Rio de Janeiro e o advogado Bernardo, lide temerária, responde solidariamente em ação própria. E a última fala do Luiz Felipe, que tem uma coluna semanal, ele pode responder eventualmente, né? E não pode colocar telefone, somente e-mail. Valeu! Olá, alunos do curso jurídico. 2 questões fáceis, tranquilas, que foram cobradas na prova de vocês. Uma delas envolvendo publicidade, falamos disso ontem na revisão de véspera. Enganoso aquilo que engana, abusivo aquilo que abusa. Se aproveitar da pouca experiência da criança, abusa, gente, abusa, uma situação de publicidade abusiva. Não importa se esteja sendo feita por uma outra criança. Não importa, portanto, quem faz a publicidade, se o conteúdo da publicidade. Não importa se consegue identificar claramente se estar diante de um anúncio publicitário nessa situação. O que importa é que é abusiva a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento da criança, portanto, essa é a alternativa que vocês deveriam marcar como correta. Uma outra questão envolvendo Godofredo, um consumidor, e uma seguradora. Godofredo se propõe a efetuar o pagamento à vista do valor do prêmio. O prêmio é aquilo que o consumidor paga para ter direito à indenização caso eventualmente aconteça o quê? Um sinistro. E ele se propõe a pagar à vista. E por ele ter um apontamento, né, no cadastro de proteção ao crédito, a seguradora recusa contratar com ele em razão desse fato. Essa recusa é lícita ou ilícita? É uma recusa contrária ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se o consumidor está pagando à vista, não haverá concessão de crédito, necessidade de análise de crédito, se ele tem ou não condição de pagar as parcelas, não há por que recusar, tá? E é uma hipótese também que trata, levado ao Ministério Público, o fato, né, levado, como diz lá no enunciado, de defesa de interesses coletivos, né, defesa de interesses individuais homogêneos. A defesa em juízo, a defesa coletiva do consumidor, aí artigo 81, inciso 3º, e o Ministério Público está entre os legitimados para a propositura das ações coletivas, nesse caso aqui, defesa de interesse individual homogêneo, né? Então, essa alternativa que vocês devem marcar como correta. E ainda caiu uma outra questão envolvendo o médico Matheus, que, embora advertido que o paciente não poderia tomar determinado medicamento, ele receitou aquele medicamento, né? Há uma relação de consumo, sem dúvida nenhuma, mas por que vocês não marcariam a questão que diz lá, há uma relação de consumo? Porque ali fala em responsabilidade objetiva. E a responsabilidade pessoal do profissional liberal, no Código do Consumidor, artigo 4º, artigo 14, parágrafo 4º, diz expressamente que a responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Beleza, pessoal? Tenho certeza que fizeram uma ótima prova e nos vemos na segunda fase. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Damasceno, professor de processo penal do curso jurídico. Senhores, estou muito satisfeito com a prova de processo penal. 2 questões que foram dadas tanto no curso regular como na revisão, nas nossas revisões, foram cobradas da mesma forma que nós demos em sala de aula. Eu vou comentar com vocês 2 questões. A questão 65 e a questão 69 da prova branca. A questão 65, ela traz uma agressão, uma lesão corporal leve, praticada entre uma amiga na outra amiga. Não teve transação penal, o MP ofereceu a denúncia e você então é indagado se caberia ou não a retratação da representação. Pois bem, lembra que eu dei até aquele macetinho que eu posso me retratar enquanto o MP não fez o trabalho. Como o MP fez o trabalho e ofereceu denúncia, já não cabe mais a retratação, então a alternativa correta é a letra A. Questão 69, senhores. Puxa, essa questão aqui de não acordo, de não persecução penal, matéria relativamente nova, eu até trouxe para vocês questões da FGV cobradas em concurso de delegado e falei que estava na hora de ser cobrado porque já tinha caído na segunda fase. E também, tamanha era a percepção da nossa equipe que essa matéria seria cobrada, que o acordo de não persecução penal foi dado por mim, mas também pelo professor Michel, ele também lecionou essa matéria, para ter certeza que vocês ali acertariam essa questão. E basicamente, trouxe para vocês um crime de receptação,
trouxe qual é a pena da receptação de 3 a 8 anos. Eu até comentei com vocês que sempre, ou provavelmente, a FGV traria expressamente qual é a pena e perguntaram se caberia ou não o acordo de não persecução penal. Pois bem, a existência de uma suspensão condicional do processo não impede, porque ela foi feita 8 anos atrás. Se tivesse feito nos últimos 5 anos, seria um empecilho, mas não é o caso concreto. A questão da pena máxima também não nos interessa, porque lembra que o que interessa é a pena mínima, que tem que ser menor que 4 anos. Então, nesse caso, senhores, eu marcaria com você a letra C. Cabe desde que o cidadão confesse a prática do crime. E lembra que a confissão é um elemento imprescindível, até coloquei isso expresso no quadro, para que você tenha o acordo de não persecução penal. Senhores, tenho certeza que essas duas questões farão toda a diferença na tua aprovação. Esperamos vocês em todos os nossos cursos de segunda fase. Um forte abraço e até mais. Meus queridos amigos do curso jurídico, olha só, a prova de processo civil, na minha opinião, bem salgadinha, cobraram situações bem específicas, como esperado. Caiu lá tema de recurso, caiu execução, caiu tutela provisória, como tinha comentado em aula com vocês. Agora é hora de respirar, vocês fizeram o melhor, vamos aguardar o gabarito oficial e eventuais anulações. Mas olha só, questão de processo civil que falava da Joane e do Marcelo, que faltou uma certidão de casamento numa ação de divórcio. Foi justamente o exemplo que eu dei em aula, pessoal. Faltando um documento indispensável, o juiz vai intimar o autor para que complete, para que emende a petição inicial num prazo de 15 dias. Essa era a alternativa correta, conforme o artigo 321 do CPC. A questão que tratava de Karine, Pedro e Fazenda Felicidade sobre oposição, artigo 685, a resposta correta era aquela que falava que se a oposição for antes da audiência, vai tramitar simultaneamente com a reivindicatória. A questão que tratava de Adriane e Marcelo Alimentos, nesse caso, a apelação ela não terá efeito suspensivo. Eu pedi para vocês, cuidado quando falam nunca terá efeito suspensivo. Regra geral, a apelação tem efeito suspensivo, mas na sentença que condena a pagar alimentos não tem. Então pode começar a execução provisória nos termos do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 2. A questão que tratava sobre IRDR, conforme o artigo 976, inciso 1, é só para matéria unicamente direito. Então, como o enunciado precisava de perícia, a resposta correta era que falava que não era admissível o IRDR naquela situação, porque não era questão meramente direito. Questão que tratava sobre João Carlos e um shopping, pessoal. Resposta correta, bem específica. Nesse caso, não cabia alegar na impugnação ao cumprimento de sentença a inexigibilidade do título, porque a decisão do Supremo foi após o trânsito em julgado. Então, nesse caso, caberia ação rescisória. Artigo 525, parágrafo 15. Lembrando, cabe tanto no controle concentrado quanto difuso. Então, não era esse o argumento. A alternativa era... não era possível impugnação, deveria se fazer por ação rescisória. A questão que tratava da corretora e de uma assistência sobre comissão de corretagem, aqui estava bem complicadinha, mas era o princípio da unicidade recursal, se tinha que interpor a apelação impedindo efeito suspensivo ao tribunal. Artigo 1012, parágrafo 3º, porque ele deu a sentença e condenou, na sentença atribuiu uma tutela antecipada. Eu não posso agravar o instrumento de uma parte e apelar de outra. É um recurso só, apelação, e você pode pedir efeito suspensivo diretamente ao tribunal, 1012, parágrafo 3º. E a questão que tratava do Tiago, uma tutela provisória, que ganha muito bem, mas precisava fazer um procedimento médico, aqui pode sim pedir caução. A exigência de caução é admissível. Essa é a resposta correta nos termos do artigo 300, parágrafo 1º.